Sem Censura de hoje, nós vamos falar do transtorno de borderline. Vamos falar de teatro e vai ter música. E para comentar esse assunto também a doutora Vanessa Miller, que ela é psiquiatra, neurologista, e ela vai explicar para a gente o que é o transtorno de borderline. Beleza. E você aí de casa, já sabe, está super convidado para participar do programa. Então, estamos de volta ao vivo com o programa Sem Censura. Vamos perguntar para a Tâmara Freire como vão vocês, os telespectadores. Tâmara? Vera, a gente tem perguntas já adiantando o assunto que a gente vai trazer no próximo bloco, mas primeiro a gente tem elogios. O Francisco Araújo, no Facebook, falou que está sensacional, o programa cada vez melhor, mandou um abraço para todos nós. A gente tem também um recadinho da Bianca Miarca, também no Facebook, falou que essa cantora é top, 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 top. Ou seja, é mais do que maravilhosa. E a Lídia Russo Maciel já mandou uma pergunta. Como a gente vai saber a diferença da bipolaridade para o borderline? Acho que a doutora Vanessa vai responder isso para a gente daqui a pouquinho. Por fim, a pergunta da Sandra Lopes de Oliveira. A partir de que idade é possível diagnosticar o transtorno borderline? Daqui a pouquinho a gente vai responder essas perguntas, não é mesmo, Vera? Obrigada, Tâmara. Vamos então conversar com a doutora Vanessa Miller, que é psiquiatra, neuropsiquiatra, estuda isso desde que nasceu, é uma coisa muito poderosa. Você está ao contrário com o microfone. Eu só vou procurar um neurologista. Não, tudo bem. Olha só, Vanessa, olha só. Eu fui assistir junto com a Clarice Basso a peça do nosso querido Bruce. Eu digo para você o seguinte, a sensação que eu tive é que o personagem dele era intenso e angustiado. Ok. Mas não me deu a sensação de ser uma pessoa transtornada. Ou seja, eu não diria, esse cara é louco, ou esse cara está perto da loucura, ou esse cara está na fronteira limítrofe. Você está falando praticamente a definição de border. Eu estou querendo saber, né? O que é border. Que é justamente o que é isso, quando elas perguntam, né? Vamos falar sobre essas coisas. E acho que a primeira imagem que a gente tem que ter, né, quando fala nesses transtornos, primeiro sempre tem uma imagem muito negativa e eu espero passar uma imagem um pouco mais de esperança, tá? Esse é o primeiro ponto para que as pessoas fiquem um pouquinho mais ligadas com a gente, com uma coisa positiva. Mas quando fala em border, é justamente isso, é limítrofe, né? Quando foi falada a primeira vez sobre borderline, foi em 1884, uma definição entre uma fronteira entre a sanidade e a insanidade, tá certo? E quando você pensa em border, você pensa na palavra instabilidade. Instabilidade entre as relações interpessoais, instabilidade sobre a sua própria autoimagem, instabilidade do afeto e impulsividade. Aí você vê, é aquela pessoa que tem medo de ficar sozinho, medo da solidão, medo de se sentir abandonada. É uma sensação de vazio, quando você falou angústia, a pessoa tem justamente essa sensação a palavra realmente é vazio. Fora isso, quando tem essas flutuações, essa instabilidade afetiva, instabilidade de humor, às vezes uma pedrinha pode parecer, né, um pedregulho. A pessoa, nas relações, é uma relação entre eu te amo, eu te odeio, né? Então, a pessoa é muito intensa. Inicialmente, eu acho fantástico, porque a pessoa tem uma energia, uma potencialidade, mas que acaba por ter esse desequilíbrio entre o tudo e o nada, o tempo todo. Isso gera realmente muita instabilidade, principalmente no campo psicodinâmico, nas relações. Tá. A pergunta eu não me lembro do nome dela. Duas perguntas. Uma era a respeito da bipolaridade. Uma era sobre a bipolaridade, como certo. você diferencia a bipolaridade do borderline? Bom, primeira coisa, né, quando você pensa no diagnóstico de transtorno de personalidade, você tem que entender que, geralmente, demora um pouco para ser feito esse diagnóstico. Ninguém vai chegar na primeira consulta... Ninguém consulta de livro, não, né? Não, até porque não existe nenhum paciente que lê o mesmo livro que você. Nós somos maravilhosos, nós somos serezinhos complexos, cada um tem o seu cérebro, cada um manifesta. Então, nem sempre você vai encaixar em todos os checklists, né? Então, você tem que conhecer muito bem, amparar muito bem essas pessoas para você pegar realmente informações e entender o que está acontecendo. Mas, quando você pensa na principal diferença, vou fazer uma analogia assim.
quando você pensa em bipolaridade, você tem justamente esses dois polos. Na depressão, né, que tem o humor, né, deprimido, tristeza, falta de motivação, falta de energia. E, às vezes, a pessoa, em um determinado momento, depois cicla para uma parte de mania, que é aquela euforia, aquela irritabilidade, aquela super energia, e chega a alguns momentos que tem uma estabilidade. E eu penso muito nessa metáfora do vulcão, né? A mania está lá naquela energia toda, daqui a pouco vem o magma, e aí fica aquela coisa parada na depressão, e depois tem uma normatização. Já o pensamento, acho que geográfico, para fazer uma analogia com border, é justamente um terremoto constante. Tá. Diariamente não é de 8 a 80, é 8 a 8.000, é uma intensidade, é um medo de abandono, às vezes fazer... Não são fases cíclicas, é uma espécie de andar na corda bamba o tempo inteiro, caindo para cá, caindo para cá. Exato, é uma hipersensibilidade mesmo, né? É uma impulsividade. E, às vezes, esses preenchimentos fazem com que as pessoas tenham algumas atitudes buscando alguns hábitos ruins, né? Ou uma hipersexualidade, relacionamentos, né, extraconjugais, ou, às vezes, a utilização de drogas. Enfim, é uma necessidade de preencher justamente esse... Eu acho que a palavra mesmo é o vazio mesmo. Então, tá. Então, as características são a impulsividade e a instabilidade. Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Todos os transtornos, em geral, eles se manifestam muito claramente no começo da adolescência e na juventude. Né? Ninguém fica louco com 70, graças a Deus. Quer dizer, até que tem, né? Até que tem, mas, enfim, aproveita. Mais... Depois dos 70, aproveita. Mas, enfim, na adolescência, a adolescência é uma época muito... Todos nós aqui já passamos por isso. Ela é uma época intensa e ela é uma época de impulsões, Sim. porque a gente se desconhece Sim. ainda. Então, quando eu vi a peça do Bruce, me lembrou uma adolescência. Sabe o que acontece? Até voltando um pouco para o border. O border, quando criança, que até aproveitando aquele gancho, Sim, né, das agradeço as perguntas, assim, geralmente a criança, por ser uma criança mais sensível, mais afetiva, é aquela criança que todo mundo, né, que quer ficar pertinho do pai, pertinho da mãe, pertinho da... Mas quando chega na adolescência, é justamente o momento de quê? De você levar o primeiro não, né? Eu sou o primeiro adolescente, fala o primeiro toco, né? Não sei se ainda é essa linguagem da geração atual, mas, enfim, é o momento das frustrações que começam a aparecer. Aí você imagina naquele cérebro que tem realmente uma hipersensibilidade, ele vai se manifestar de uma outra forma, e de uma forma realmente mais exuberante, né? E desorganizada por uma norma, digamos assim. Então, você percebe que, na adolescência, é onde vai começar a buscar justamente uma ajuda, um apoio, e não necessariamente vai ser feito o diagnóstico. O diagnóstico, a gente tem que entender, principalmente com personalidade. Só para falar do ponto de vista neurológico, a gente demora pelo menos uns 25 anos para a gente organizar neuronalmente o nosso cérebro, para ficar realmente, teoricamente, maduro. Então, a gente está em um processo de consolidação da personalidade. Então, você falar que uma adolescente de 16 anos tem transtorno de personalidade ou um transtorno antissocial, que é justamente polos opostos, né? Um psicopata é o contrário, né? O sedutor, manipulador, sem sentimento, sem nenhum tipo de alteração afetiva, é uma pessoa egóica. Já ao contrário é esse turbilhão que é o border, né? Que é todo aquele sentimento, toda aquela desorganização, né? Justamente por tudo exagerado, né? Então, é difícil você, com 17 anos, 18 anos, bater um martelinho num cérebro que ainda está em desenvolvimento. Pois é. A gente vê, quando a gente fala sobre crianças com distúrbio, por exemplo, do autismo, né? Hoje em dia é mais comum, mas eu cansei, e a gente cansa de mostrar aqui, que os médicos dizem, não, bobagem, ele vai falar daqui a pouco, dá um tempo. Não, ele é só um pouco antissocial, isso vai se resolver. E os pais e as mães desesperados quando eles veem que tem uma problemática aí um pouco maior do que um simples probleminha social. No caso do borderline,
Eu estou querendo louca para ir para lá, porque eu estou querendo pôr ele. Eu também estou doida para ir para ver sua peça. Aí, porque eu queria... Dá para confundir com esse excesso de hormônio da adolescência uma criança problemática, ou seja, crianças que não foram suficientemente amadas, que não foram suficientemente reconhecidas, que foram... A vida é dura. Fica um pouco nublada essas informações. Você pode confundir? Pode, mas assim, você vai perceber que, eu acabei não falando, mas assim, o adolescente que tem já um quê, ele vai ter uma característica, às vezes, de automutilação, de às vezes até de tentativa de suicídio. O suicídio é frequente no borderline. Infelizmente, 20%, e às vezes assim, as famílias que estão no entorno, às vezes vê isso, às vezes como uma não sei falar isso. Chamar atenção, não, tem que fazer uma... Enfim, não, ainda bem que você fazer alguma coisa. Tem que fazer o fono, vou ter que ir no fono. Gente, fono, me ajuda. Então, assim, e na realidade, independente de chamar atenção, entenda que pode fazer, e se está chamando atenção é porque está realmente precisando. Né? Então, Vanessa, só para a gente responder a pergunta da telespectadora, caso você perceba uma criança, que você perceba alguns sintomas desses, o que seria mais grave seria isso, essa automutilação ou alguma forma de se ferir ou se colocar em perigo. Sim. E o mais importante, eu acho que assim, se tem algo que você desconfia que está diferente, que está comprometendo naquelas relações com o coleguinha, ou está tendo muitas rupturas, está tendo muita exaltação de todos esses sintomas, procura ajuda. Eu acho que não pode, leva para um profissional. Não vai resolver sozinho, né? Não mesmo vai, sem pede ajuda. Diagnóstico, não pede ajuda, opinião, com né? certeza. Você acha que ele não é border? Eu vejo como uma história de amor, de poesia, de coisas que marcaram na vida dele, desde a relação dele com o pai, né? Que eu acho que é uma coisa muito pertinente para a sociedade também assistir espetáculo, porque tem muita coisa ali envolvida com a família, desde o... Ele conta a história, né, da vida dele. Ele fala dessa relação com o pai, né, repressor, até porque ele se envolve com homens. Enfim, tem um caso dele com um travesti, que ele acaba ficando com AIDS, enfim, pega a doença, né, e ele fala que já nasceu, não foi do amor, como dizem as pessoas, foi camisinha rasgada. Isso meio que volta para ele lá na frente. Mas a irmã teria nascido do amor. A irmã teria nascido do amor e que rouba toda a atenção dele, que é uma coisa muito interessante. Você está falando, né? Justamente o impacto, as alterações psicodinâmicas que acontecem. É muito comum, por exemplo, não estou falando só o border, mas a maior parte das pessoas que têm transtornos mentais pode ter, por exemplo, pais mais rígidos, pais mais beligerantes, ou que tenham sofrido algum abuso sexual. Isso não quer dizer que todas as pessoas que tenham transtornos mentais têm que ter alguma situação, algum estresse pós-traumático, nada disso. Mas é muito comum. É muito comum. Quando você está falando de um pai austero, existe uma associação muito grande. Ele é uma pessoa sensível. Ele é muito sensível. Eu acho que ele está em busca do amor o tempo inteiro. É um viajante, né? Ele está em porto em porto. Acredito que ele sai contando essas histórias em vários lugares. As pessoas falam, mas isso é verdade, isso aconteceu. Teve agora o último debate, né? Que todo domingo está tendo um debate com o pessoal da faculdade de psicologia. E aí o cara perguntou, mas isso que está acontecendo é verdade? O autor passou por isso? Eu acho que é coisa da cabeça dele. Muita coisa que acontece ali, ele viveu e outras não. Mas do personagem, eu acho que tem... Às vezes ele até me engana. Ele começa contando a história, depois eu acho que isso tudo não aconteceu. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. E isso é intrigante para mim, porque eu também me questiono no espetáculo. É um espetáculo tão questionador que me faz me questionar em cena. Então, muitas vezes eu entro num lugar que eu tenho que ter muito cuidado para poder voltar. A gente até estava conversando antes sobre isso. Sim. Não, gente, ele eu falei Para com isso, eu falei com o diretor. Não foi... Para com isso. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Enfim, aquele bate-papo ali E quando o ator ele entra tanto num personagem, entenda que o seu personagem ou o Bruce é o mesmo cérebro. Então não é incomum você ter para o mecanismo automodulatório toda
uma reorganização cerebral e entrar, às vezes, até numa sintonia e até mesmo de uma depressão, de uma ansiedade. E a gente estava conversando um pouco, porque ele estava falando justamente, né, de tanto você atuar que, em alguns momentos, você se sentia um pouco triste, um pouco ansioso. Jura? Isso eu achei muito não te interessante. exorciza, não, Bruce? Não tem o lado oposto? Quer dizer, Tem. representar uma pessoa assim, não tem o lado Eu tava justamente querendo de exorcizar isso. Então, acontece duas coisas interessantes, assim, extremas para mim. Uma é que eu vou lá para baixo, como aconteceu esses dias. Deprime? Eu falei com o diretor, eu acho que eu vou terminar nos Chega, 5 né? anos agora, porque é muito desgastante. E aí eu falei para ele, não, eu estou tendo uma crise existencial, coisa normal. Já tive alopecia areata, que é um tipo de queda de cabelo. A caiu aqui, alopecia é caiu isso? aqui. Ah, não, Areata. gente, olha só a alopecia dele. Eu quero. Que inveja. Não, mas eu já tive. Para com isso, Bruce. Não, voltou tudo, Diz pra graças gente a que Deus. você Eu até já achei que era calvície. superou. Então, estamos de volta ao vivo com o programa Sem Censura. Tâmara, onde você está? Estou aqui, Vera, para ler mais algumas perguntas para os nossos convidados. A Eva mandou esse recado pelo WhatsApp, ela é lá de Fortaleza, no Ceará, e ela disse que o filho dela foi diagnosticado com transtorno borderline há 2 anos e ainda é difícil entender tudo o que ele é. Passamos por uma separação e um divórcio e ela tem a dúvida se isso pode ter levado ele a esse transtorno. Pergunta para a doutora Vanessa. Agora a gente tem uma pergunta para o Bruce, do Renan Lopes, aqui do Rio de Janeiro. Bruce, quais as principais dificuldades de interpretar esse personagem que é um border? Vamos lá, agora no Facebook, a Jurema Brum Barreto, um comentário. Acompanho sempre a doutora Vanessa. Que clareza e competência para explicar sua pauta. Ela é maravilhosa. Parabéns, parabéns, Vanessa. Fofa. E, por fim, o José Roberto de Oliveira, também pelo Facebook, pergunta se essa doença tem cura. Vera? Maravilha. Vamos lá, perguntar aqui para o Bruce. Bruce, qual foi a pergunta que ela fez para você? Dificuldade, já estava na hora que ele falou. Estava aqui. Quando ele falou, eu disse, Fala. nossa, Quais dificuldade de sentir, exatamente esse processo. Esse processo de sentir essas coisas que essa história que é contada, ela... Você estudou os borderline, quer dizer, Ah, você minha- começou a se interessar e aí embarcou numa psicologia lá? Embarquei Tipo o Dr. Google? Não, aos 7 Não, anos... não, é um perigo isso, né, Vanessa? Foi o Porque eu Dr. faço Family. isso. Não, a gente... Perigo mesmo. Foi o faço Dr. isso. Family. Fala que tá com dor de cabeça, dá a resposta que você tá 2 semanas de vida só. Não dá Exatamente, E manda o WhatsApp pro médico. Mas aí, fala, como é que você fez? Eu acho que foi o Dr. Family. Eu comecei pela minha família, né? Acho que tinha 7 anos, eu já vi a cartela de Lexotan em cima da mesa. Me lembro muito bem que a minha avó tomava. E depois, amigos também que eu tive, que eu percebi que tinha coisas ali muito intensas na vida deles. Então, acho que meio que isso, para mim, foi uma base de estudo. Até de mim mesmo, né? Tem coisas que... Tem traços, né? Eu fiquei muito confuso com muita coisa do texto, principalmente dessa coisa da sexualidade intensa do border. Eles são muito, mas muito... A dificuldade do controle de impulso. Do impulso, né? E também exata- esse preenchimento do vazio. Né? Exatamente. Enfim, vai, às vezes, na compulsão alimentar, ou às vezes vai nas drogas, ou às Sim. vezes vai na sexualidade. Exatamente. Revelando aqui, eu sou muito compulsivo sexualmente. É uma das coisas que isso me fez ficar extremamente... medo de com medo. se identificar com o Não, personagem. exatamente. Como teve pessoas Você da acha que ele tem razão Assim, eu acho de que ter medo? É um medo bom. Tá um pouco nunca selvagem vai- essa não. terapia aqui, mas é porque eu não tô... Mas você nunca vai de apenas um ponto. Exatamente. Isso Então, aqui- assim, pois né, é. porque, vou dizer uma coisa. Eu lembro na época da faculdade, quando eu assisti uma aula, nossa, eu tenho personalidade anacástica, eu tenho personalidade lebula, toque. você fica... Eu tinha tudo. É, eu tinha tudo. exatamente. Não, assim, Psicologia, então, é uma riqueza um pouco maior e carece de uma análise um pouco mais aprofundada mesmo. Exatamente. Mas eu acho que o principal é, se você avalia que isso está, de repente, de alguma forma te descompensando, é um momento, de repente, de falar, pô, será que isso está me trazendo uma coisa, né, ruim? Aham. Será que eu estou precisando de ajuda? Na dúvida, peça ajuda. Vamos marcar uma consulta? Claro, eu te dou o meu cartão, tá? Já está marcado. Bom, enfim, foi complicado, então, você separar essas duas pessoas do você do borderline? Não, né? Não. Eu acho que é uma das coisas, assim, porque são vários traços, né? Como ela mesma falou, a automutilação, o suicídio, né?
Entre outras coisas, as drogas. Eu tive referência do Cazuza, referência do Fred, entre outros artistas também, a Amy, essas pessoas que viveram intensamente. A própria doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que ela fez um debate outra vez lá no Tom Jobim, ela falou o que seria Hollywood se não fosse os Borders. Tá. Então, acho que essa coisa intensa assim, tem algo ali da história que... Teve algum momento do texto, por exemplo, que você não entendia? Sim, várias coisas. E aí o fato de chamar alguém da área psicologia ajuda? Não, até porque eu não levei como uma coisa de psicológica, assim. Não vou fazer o personagem psicologicamente pensado, não sei o que, não. Eu senti isso, mais poético. É mais poético, deixei ele vir, assim, humano, né? Ele é humano. Eu pensei em humanizar esse personagem. Eu quero fazer ele humano, para não fazer o louco para ser o louco. É. Eu imagino que, apesar de estar sendo um pouco extenuante isso, mas é um exercício bom para a sua formação como ator, né? Entrar em contato com essas emoções tão intensas. Total, eu agradeço até o Marcelo Gonçalves, que é o diretor do espetáculo. Eu comecei como artista de rua aqui, né, no Rio de Janeiro. De Chaplin. Me caracterizava de Chaplin, e é uma das coisas que eu também trouxe como referência para o espetáculo. Tem aquele momento. Então, eu sou muito grato ao Marcelo, porque foi uma das pessoas aqui no Rio que me deu a oportunidade, que eu saí realmente da rua, eu passava nos teatros, pegava aquele folhetinho da revista Off, entre outras, e eu olhava e dizia, eu tenho que estar no teatro, no tablado um dia, porque o meu tablado era rua. Então, isso também me deu uma vivência, uma carga também artística, né? Apesar que eu já vim do comércio. Passei muito tempo da minha vida trabalhando como comerciante. Tive carrinho de lanche, trabalhei como vendedor. Então, eu fui trazendo esses elementos todos para o meu lado artístico. E acho que é isso, por aí. Você soma, né? Soma. E a teu favor, realmente, você tem um comportamento em cena que é, primeiro, sedutor, é agradável, tua figura é muito agradável, né? Em cena, e você realmente tem isso, que é muito difícil de ver, é um ator que tem uma intimidade com o texto, que diz o texto de uma outra pessoa, de um personagem que não é você, como se fosse você, e isso é muito interessante, é muito agradável de ver. Eu queria muito que você visse. Eu vou ver. A gente volta... Eu vou ver. Com certeza. E provavelmente eu vou levar minha sobrinha também, que está fazendo psicologia. Tinha umas perguntas para ela que a gente não Eu respondi a pergunta Responde. dele. Sim, né? Respondeu maravilhosamente. A Eva de Fortaleza, ela disse que o filho dela foi diagnosticado há 2 anos e a dúvida dela é porque eles passaram por um processo de divórcio e ela tem receio de que isso possa ter dado start nesse transtorno. Pode ter uma causa traumática? Primeira coisa, eu vou falar para a Vera, apazigua seu coração, minha querida, porque, assim, não existe nada que possa definir num transtorno mental exatamente um nexo causal. Estou olhando assim porque talvez estou querendo falar com a Eva, né? Assim, não existe. Nós precisamos de uma genética e que já tem uma suscetibilidade com um somatório de vários eventos para deflagrar. Então, assim, a primeira coisa, Eva, tira um pouquinho essa culpa, que eu posso falar para você, abraça esse seu filho, busca realmente excelentes terapeutas, inclusive você busque ajuda, porque às vezes a gente fala do paciente, mas a família toda tem que estar acompanhada e tratada, a dinâmica inteira tem que ser abordada. E outra coisa, né? Até aproveitando a pergunta ali do José Roberto, olhando ali que você, né, se tem cura. O que eu falo é o seguinte: a maior parte das doenças não tem cura, né? Diabetes tem cura? Não tem cura, tem tratamento, né? Hipertensão tem cura? Não, tem tratamento. E de que maneira a gente vai tratar o transtorno de personalidade border? Existem várias ferramentas. A principal é uma terapia, né, comportamental. A dialética é a melhor, mas a terapia cognitivo-comportamental. E para aqueles sintomas de impulsividade, de alterações afetivas, ou até mesmo os pacientes com transtorno de personalidade, às vezes têm quadros depressivos, quadros, né, de bipolaridade, você vai tratar o sintoma da impulsividade. Então, às vezes, um estabilizador de humor, os remédios são muito melhores agora, não são? Sim. Eles tiveram... E a outra coisa, Vera, que eu acho que é também legal, tem saído alguns artigos muito legais em neuromodulação, porque entender que se você tem uma impulsividade, uma tomada de decisão inadequada, a gente está falando de uma regiãozinha, né, que é o córtex pré-frontal,
que é justamente aquele da tomada de decisão. E se você tem técnicas que conseguem modular, modificar essa região, você pode ajudar a ter um pouco mais de controle. Então, a gente está no momento em que está surgindo novas técnicas, as medicações, eu entendo, ainda existem muitos efeitos colaterais, mas pode ajudar muito, e a terapia é, sem dúvida nenhuma, o melhor método para justamente para essas pessoas que sofrem dessa doença. Perfeito, doutora. A gente vê alguns movimentos para tirar o estigma dos transtornos mentais, de tratarem isso como pessoas que são neuroatípicas, né? Esse termo, inclusive. Eu queria um comentário seu a respeito disso. Como que a gente encaixa isso, esse esforço para tirar o estigma, mas também com o alívio que traz um diagnóstico, por exemplo. Você se encaixar numa nomenclatura pode te ajudar. Eu acho que assim, né, é muito esquisito quando vem a pessoa assim, nossa, eu sinto angústia, mas eu não sei o que é. Da mesma forma, eu estou sentindo aqui uma coceira, mas não sei o que é isso. Quando você dá um nome a uma coisa, primeiro que você chega e fala assim, não, eu tenho um diagnóstico. Entenda que nem sempre é naquele momento que a pessoa, né, que chega exatamente ao seu consultório. Mas quando você traz e faz o que a gente chama de psicoeducação, explica, olha só, você tem isso, o que está acontecendo com o seu cérebro, o que está acontecendo com os seus neurotransmissores, quais são as possibilidades. Quando você faz isso de uma forma que leve um acolhimento, que entenda, né, toda essa quando essa a gente abordagem, sabe o que tem, fica muito melhor, né? eu acho que traz um pouco daquela De paz alívio. e você consegue se identificar, porque às vezes você tem alguns grupos que eu acho fantásticos, né? O grupo com os pacientes que têm, por exemplo, esquizofrenia. Aí tem uma reunião dos familiares, tem os familiares de transtorno borderline. Quer dizer, você tem uma identificação e fala assim, eu não estou sozinha. Exatamente. E mesmo no caso do borderline, você pode ter uma vida que não é incapacitante, né? Mesmo De forma alguma. Eu acho que o principal é você justamente ter um suporte, ter um acolhimento, ter um tratamento e entender que você pode ser funcional, sim. Maravilha. Viu? Agora, leia aí, você estava... Porque tem tudo a ver, são alguns poemas do livro Abracadabra, que esse Abracadabra tem uma coisa desse caminho que a arte é uma cura. Para quem é artista... Ela está no microfone. Eu estou no microfone. Agora Tá sem fechado? mais. Não, é porque E aí tem alguns... É claro que com leveza, né, com bom humor, mas eu não resisti, vocês conversando sobre isso e tudo. Eu lembrei desse aqui. Se eu achar, aquela hora estava Não, pode procurar com calma. Quando criança, para me acalmar, não me deram Ritalina nem Rivotril. O vizinho ouvia Zimbutril, eu tomava Ritali e bebia Baby do Brasil. Oh, muito bom, muito bom. E é um outro que eu lembrei, que é a coisa do que você falou da internet, né? Que eu sinto que Dessa conexão. Hoje em dia está todo mundo, assim, é um hospício, né? Assim, as redes sociais, é cada maluco, né? Cada gente louca. É geral isso, hein? E aí eu acho assim, eu escrevi esse também meio para falar disso, assim. Procurei você no chat, você escapou no Skype. Pinterest, acho muito hype. Agora tem mais glitter no Twitter. Eu queria falar com você no WhatsApp. Eu vi que você mudou seu look no Facebook. Um beijo, até amanhã. Vejo você no Instagram. De tanto ficar online, nós estamos todos ficando borderline. Tudo a ver. Abalou. Muito bom. Vamos lá, Fá. Perfeito. Vamos com os recadinhos. Primeiro, Fernanda Alencar no Facebook disse boa tarde. A cantora Beatriz Azevedo é sensacional. Sensacional. Concordamos, Fernando. Já o Canindé Gadelha disse também que a Beatriz é show. E deu um show aqui pra gente hoje, né? Breve, mas maravilhoso. Você acabou não dando nada a respeito de algum show, de alguma apresentação? Então, a gente vai lançar sua. primeiro em São Paulo, aqui no Rio ainda vamos fazer nesse semestre, mas tem, assim, já dá para ouvir o disco agora, dá para ouvir no Spotify, no Deezer, nas redes sociais, no YouTube, dá para comprar o disco da Biscoito Fino, que é uma gravadora maravilhosa, que acredita na música brasileira, e o livro de poemas também dá para comprar, é de um selo de São Paulo, eu faço assim, capa dura, né? Porque é livro, ele é bonito, assim, o livro. não é aquele xerox que às vezes fazem, né?
selo editorial que só publica poesia. Então, assim, eu vivo com os malucos de altíssimo grau. Porque a pessoa abre uma editora e só publica eu Olha quero só, de esse altíssimo livro. grau não tem, mas de altíssimo nível, com certeza. Não, eu vou indicar, eu quero esse Vamos lá, livro. diz aí de novo o serviço da peça. Sexta a domingo, sexta e sábado às 20 horas, na Cidade das Artes, Sala Eletroacústica, e no domingo às 19 horas, até o dia 1º de setembro. Temos 2 semanas ainda. Maravilha, Apareçam. todos lá. Quero ver vocês dois para a gente Vamos depois lá, comentar, pelo amor de Vamos Deus. sim. Tá Vamos. bom? Eu vou levar minha sobrinha. Maravilha. Podemos...